Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais uma poderosa mensagem de Deus para mim e para as vossas vidas. Meus amigos, meu nome é Manuel Lima e no vídeo de hoje vamos tratar do último episódio da série A Nova Estação da Vida. Sim, este é o último episódio, mas a mensagem nem por isso é menos impactante, nem por isso é menos poderosa, nem por isso é menos revestida do poder de Deus. Mas pelo contrário, nesta mensagem de fim de série, nós receberemos uma instrução, uma repreensão, mas mais concretamente, uma mudança na nossa forma de pensar, amém? Porque na mensagem de hoje, sendo sincero convosco ao escrevê-la, muita coisa tocou no meu coração. Eu desejo que essa coisa que tocou no meu coração também toque no vosso, amém? Sem curtas, sem longas, vamos agora para a nossa mensagem, amém? E a mensagem de hoje encontra-se no livro de Hebreus, novamente o livro de Hebreus, conforme na mensagem passada. Capítulo número 10, versículo número 36 e 37. Amém. Pois precisam de perseverança, para que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o cumprimento da promessa. Pois mais um pouquinho de tempo, e aquele que vem virá e não se tardará. Amém? É. Hoje o tema é o cumprimento da promessa. Eu não sei como é que vocês vão interpretar isto, mas Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, porque aquele que começou uma boa obra, Ele é fiel para terminá-la até o seu tempo. Amém? Então, não me interpretem mal, mas o vídeo de hoje eu tenho absoluta certeza em Cristo que vai mudar a vossa forma de pensar sobre as coisas. Amém? Por meio de vários exemplos que nós vamos falar hoje, poderemos perceber o que é vencer para Deus. Eu deixo mesmo isto em grandes aspas. Vencer para Deus. Muitas das vezes, na atualidade, nos nossos tempos, nós vemos pastores, pregadores, evangelistas e muitos outros, né? Falando sobre a palavra de Deus, mas que, anunciando a sua palavra, fazem-no com um desvio do foco. Amém? Fazem-no com um desvio do foco. Assim como declara Paulo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo número 3, versículo número 5, diz assim: E manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Destes, afasta-te. Paulo, ao falar isso a Timóteo, ele já estava a anunciar algo que viria no futuro, que estava lhe sendo já incutado pelo Espírito Santo. Que no final dos tempos haverá aqueles que se desviarão da verdade para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas hoje em dia é mesmo isso que acontece. Hoje em dia muitos desviam-se da verdade para falar aquilo que os outros querem ouvir. Mas não é por aí que eu quero chegar. Pois tiramos os olhos do objetivo da nossa fé e da devoção que temos em Deus para adorar a criação. Muitas das vezes, por causa desses mesmos pregadores, evangelistas, profetas e etc., nos ensinam a adorar mais a criação do que propriamente ao Criador. Hoje nós estamos com os olhos muito mais focados em promessas terrenas do que propriamente na promessa que nos foi declarada, do que mais propriamente na presença, do que mais propriamente no objetivo da nossa fé. Hoje estamos tão focados na terra que nos esquecemos que mais importante do que tudo isso é a presença, a graça e o objetivo da nossa fé. A presença de Deus, a graça que nos proporcionou na cruz e o objetivo, a vida eterna, a salvação. Viver na Canaã celestial. Mas não vamos parar por aqui. Hoje em dia focamos em realizar os nossos sonhos.
Nos perdemos totalmente e pensamos que porque não temos aquilo que nós pedimos a Deus, porque não temos tal carro, casa, a família dos sonhos, porque não viajamos por todo o mundo, ou ainda pelo fato de não sermos ricos, nós pensamos que estamos a ser desaprovados pela fé, nós pensamos que estamos a ser rebaixados, nós pensamos que prontos, a nossa fé não está a ser exercida e nós não estamos a agradar a Deus. Só que e se eu te dissesse que isso tudo é uma mentira que nós temos criado na nossa mente, de que Deus se importa de forma sobrenatural com você ser rico, ter aquele carro, aquela casa, não sei o quê. Por quê? Porque agora nós deixamos de adorar ao Criador. Para adorar a criação, nós mantemos uma aparência de devoção a Deus, uma aparência de que nós estamos buscando Ele, quando tudo o que nós queremos buscar é os nossos próprios prazeres, é os nossos próprios interesses. E nós pensamos que assim estamos a agradar a Deus porque o buscamos para Ele nos dar aquilo que nós queremos e não aquilo que Ele quer. Eu disse que essa mensagem ia ser um pouquinho diferente. Eu avisei. Mas tudo isso é uma mentira que nos tem sido contada. Ensinam-nos a manter uma aparência de devoção com o único objetivo de seguir a Deus, como que se o único objetivo de seguir a Deus é de que Ele nos faça ricos. 2 Timóteo, capítulo número 3, 4. 3 sim ainda, 3. Versículo 8 e 9, diz assim: Assim como Gentes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também continuam a opor-se à verdade. Estes homens têm a mente completamente corrompida e são reprovados quanto à fé. Contudo, não vão muito longe, pois a sua tolice será bem evidente perante todos, como no caso daqueles dois homens. Aqui, Paulo continua falando a Timóteo que assim como ocorreu antigamente, assim também vai ocorrer agora. Assim como foi no tempo da lei, também vai ocorrer no tempo da graça. Pessoas que se levantam para se opor à graça, para se opor à verdade, para se opor ao verdadeiro espírito de devoção, para se opor ao verdadeiro objetivo da nossa fé. Assim também nós temos criado uma aparência de devoção para adorar a criação e não ao Criador. Amém. E nós, por estarmos com a boca louvando a Deus, mas com o coração longe dele, não mais o buscamos por essência, em verdade, mas de acordo com o que queremos. 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: Pois haverá um tempo em que não vão suportar o ensinamento benéfico ou sadio, mas, de acordo com os seus próprios desejos, vão rodear-se de instrutores que lhes façam cócegas nos ouvidos. Desviarão os ouvidos da verdade e darão atenção a histórias falsas. Hoje, é mesmo hoje, já acontece, desde o tempo de Paulo até os nossos dias, e que se tem intensificado muito mais com o uso das redes sociais. Hoje em dia, pessoas. Até, a culpa não é daqueles que fazem, também daqueles que os dão ouvido porque não querem prestar atenção à verdade que está a ser anunciada. Porque ao invés de recorrer ao Criador, ao invés de buscar por aquele que nos formou para nos dar uma nova criação, para nos dar sentido, para dar o objetivo que nós perdemos no paraíso, nós estamos à busca de mostrar para os outros que somos os melhores. Nós estamos à busca de saciarmos o nosso ego, o nosso orgulho. Nós queremos nós queremos nos cobrir do sol com a peneira, pensando que assim não nos atingirá. O que é isso? Nós queremos que falem aquilo que nós queremos.
Nós queremos que, quando estiverem a profetizar, não nos profetizem aquilo que é mau, ou melhor, não nos falem a verdade. Por quê? Porque a verdade vai nos obrigar, vai nos fazer ter conhecimento e nos levar a mudar. Mas não é isso que nós queremos. O que nós queremos é ouvir aquilo que nos agrada, para que assim possamos continuar a saciar o nosso ego, para continuar na vida que nós levamos. E assim, pensamos estar 100% com Deus, mantendo uma aparência de devoção, mas com o coração longe dele. Amém? E nem por isso estou eu dizendo que o Senhor não possa ou não tenha o prazer de nos abençoar. Pois vemos no exemplo de Isaac como o Senhor o abençoou por o tornar muito rico. E vocês me perguntam aonde? Eu vos digo Gênesis, capítulo número 26, versículo número 12, diz assim: E Isaac começou a semear naquela terra. E naquele ano colheu 100 vezes o que tinha semeado, pois Jeová o abençoava. O homem ficou rico e continuou a prosperar, até que se tornou muito rico. O Senhor também abençoa. O Senhor também faz a chuva cair do céu. Por quê? Porque Deus não é um Deus injusto. Ele faz chover tanto sobre o ímpio quanto sobre o justo. Ele faz o sol se levantar sobre todos. Ele não é um Deus que faz separação, ou que Ele não dê aquilo que nós precisamos, ou que não permita que nós tenhamos mais do que precisamos, ou seja, sejamos prósperos. Ou ainda podemos ver no exemplo de Abraão. Abraão também era rico, assim também como os seus filhos. Salomão, um dos homens mais ricos sobre a terra, segundo a Bíblia, o mais rico. Ou ainda Davi. Tem mais exemplo. Jó, que já tinha muito, mas depois de sofrer por tudo, teve ainda o dobro. Ou seja, o Senhor não é um Deus que não abençoa, Ele abençoa sim. Mas o que eu estou aqui a querer dizer é que nós não podemos usar da criação, nós não podemos usar da palavra do Criador para substituir o objeto de criação. Como assim, vocês me perguntam? Hoje nós estamos muito mais importados com o que comer, o que beber e o que vestir. Hoje nós estamos muito mais importados com aquilo que está assim, abaixo, e não com aquilo que está além, acima. Nós estamos muito mais importados com aquilo que é aqui, passageiro, terrestre, do que com o reino dos céus, Deus, a sua justiça. Hum? Nós queremos manter uma aparência sem essência. Nós queremos que Deus nos escute, porque nós o buscamos para que Ele faça aquilo que nós lhe pedimos, e não para que Ele faça aquilo que Ele quer. Mas o que estou dizendo é que desviamos o foco da nossa fé e o objetivo dela. Como assim, vocês me perguntam? Eu vos respondo. Hebreus capítulo número 12, versículo número 2, diz assim: e mantendo os olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, pela alegria que lhe foi apresentada, ele suportou a morte numa cruz, desprezando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus. O autor e o consumador. A nossa fé, isso que nós fazemos aqui, buscar a Deus, orar, ler a Bíblia, jejuar, reunirmos-nos e tudo mais, é porque só aconteceu porque teve um começo, e esse começo é Jesus Cristo, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e para ele foram criadas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Então, nós desviamos o nosso foco, nós querendo ouvir aquilo que nos agrada, nós desviamos o nosso foco daquilo que era mais importante para adorarmos a criação. Mas não para por aqui. A vitória que eu estou a dizer consiste em receber o testemunho de Deus. A tal vitória que eu disse, o vencer em Deus,
consiste em receber o testemunho de Deus de que nós temos uma vida que ela prova por meio da fé. Assim como ele diz em Hebreus, capítulo número 11, versículo 2. Pois, por meio dela, do que? Da fé, os homens dos tempos antigos receberam testemunho. É essa fé que Deus testifica como vencedora. E o que eu estou a propor aqui é que Deus cumpre promessas, ou o cumprimento da promessa de Deus. Mas eu ainda não fiz perceber qual foi a promessa de Deus. Mas já estou a te fazer perceber que Deus cumpriu a promessa que Ele fez, ou Deus cumpre com a promessa que Ele faz. Amém? Mas vocês me perguntam, o que é ter uma vida aprovada por Deus? Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, para nós agradarmos a Ele é necessário que nós tenhamos fé. Para nós vencermos em Deus, para nós vencermos com Deus, o vencer para Deus que eu estou a propor hoje é sobre uma vida que inteiramente lhe agrada, assim como Enoque que andou com Deus e por causa disso ele recebeu o testemunho de Deus e foi transferido. Ele desapareceu do nosso meio, já não se vê, já ninguém lhe viu. Por quê? Porque Deus o tomou para si. Porque ele recebeu o testemunho de que agradou a Deus. Essa vitória da fé tem objetivo, tem foco, tem início e tem fim. Qual é o objetivo da nossa fé? O alto, a Canaã celestial, a promessa que foi feita a Abraão e que vigora até os dias de hoje. É esse o objetivo, uma terra que nós receberemos como herança. É esse o objetivo da nossa fé. Porque já não é mais uma terrena, uma passageira. Não. Mas a promessa ainda vigora até os dias de hoje de que nós viveremos na Nova Jerusalém. Amém? Então, tem foco. Qual é o foco? Eu já disse. O autor e o consumador da nossa fé. Quem? Jesus. Ele é o foco da nossa fé. Não é o dinheiro, não é carro, não é casa, não é te pôr a mão e te profetizarem aquilo que você quer ouvir para você voltar no dia seguinte na igreja, no templo, no culto, o que for, ou na paróquia. Não é te falar aquilo que você quer ouvir. Ela tem objetivo, o céu. Ela tem foco, Jesus Cristo. Ela tem início. Em Jesus também, o autor, é por causa dele que começou. E também tem fim, o consumador da nossa fé. É ele quem completa a nossa fé. E essa fé não consiste em bens materiais. Esquece. Ou ou nas coisas de que nós temos, ou nas coisas de que nós temos, mas sim em como nos posicionamos de acordo com a palavra que nós recebemos. Essa fé, a fé depende disso, em como nos posicionamos de acordo com a palavra que nós recebemos. Mas vocês me perguntam, mas Paulo disse que Abraão creu e assim lhe foi acreditado como justiça. É verdade, eu não disse que não. Mas Tiago também vem dizer que a fé sem obras ela é morta. Mas eu não vou entrar em choque quanto a isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que a fé ela não depende de coisas. A fé ela não depende daquilo que nós vemos aqui na Terra. Não, nós não cremos naquilo que se vê, mas sim naquilo que não se vê, porque as coisas que se veem são perecíveis, duram pouco, mas as coisas que não se veem duram para sempre. Quem disse isso? Paulo. Amém? Mas vamos continuar. Por quê? Porque essa mensagem, sendo sincero, eu vos disse, a palavra de Deus transforma, amém? E isso pouco tem a ver com a fé.
Pois eu vejo homens perdendo a cabeça por tentarem obter riquezas. Eu vejo lares sendo desfeitos, eu vejo filhos se perdendo, eu vejo pais esquecendo filhos, tudo por causa deste mundo passageiro. Mas também vejo homens que, pela mesma palavra, tem uns porque tem homens que por causa da palavra ou pelo mau entendimento da palavra, esquecem família, esquecem todas as coisas e procuram empenhar-se em obter riquezas. Dão todo o coração, dão tudo de si. Quando Paulo vem dizer a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas. Mas eu também vejo homens que, pela palavra de Deus, ficaram extremamente ricos. Eu já vos disse, Isaac, Gênesis 26, 12 e 13. A palavra vem dizer que pela bênção do Senhor que estava sobre Isaac, no versículo 3, porque ele obedeceu ao Senhor, o Senhor ia ficar com ele e também iria abençoar-lhe. Por causa dessa bênção, no versículo 12 e 13, vem dizer que quando Isaac semeou, ele colheu muitíssimo além de tudo aquilo que ele havia semeado. Tudo pelo poder da palavra. Eu vejo homens que perderam tudo procurando riquezas, porque entenderam mal. Eu vejo homens que, obedecendo, ganharam tudo, ou melhor, ganharam muito, ok? Ganharam muito, tudo pela palavra. Pela fé vejo homens ganhando e pela fé vejo outros sendo humilhados. Pela fé também vejo homens sendo rejeitados, eu vejo homens sendo batidos, eu vejo homens sendo presos, eu vejo homens sendo cujos bens foram confiscados, eu vejo homens sendo apedrejados, eu vejo homens sendo batidos, eu vejo um homem sendo crucificado numa cruz por causa dessa mesma fé. Então você me pergunta, será que a fé tem como objetivo eu ficar rico, milionário, eu ter muitos carros, casas, ter uma família próspera? Não, não e não. E era aqui onde eu queria chegar. A fé não tem absolutamente nenhum desses objetivos. A fé tem um só foco, Jesus Cristo, um só objetivo, a salvação e a vida eterna. Uau! Eu disse que a palavra de Deus não era muito fácil. E todos esses homens que passaram por essas coisas, boas ou más por causa da fé, fizeram isso tudo por causa da fé. Só por causa da fé. Mas você vai me dizer, essa fé é má. Essa fé que esses homens exerceram foi má. Meus irmãos, se fosse má, os homens não teriam feito até ao fim para obterem o cumprimento das suas promessas. Se fosse má, eles teriam desistido no meio do caminho, mas eles não desistiram. Eles permaneceram apesar das dificuldades, porque eles acreditavam que aquele que lhes prometeu era fiel para cumprir. Mas indo propriamente para a palavra de hoje, porque ainda não chegamos lá, tá mais que agora, né? Indo propriamente para a palavra de hoje, remete-nos à verdadeira adoração, à verdadeira fé. E sim, a verdadeira fé. E nós vamos ler em Hebreus 11, amém? Hebreus 11, que nos fala sobre os heróis da fé, é aqui onde nós vamos compreender a verdadeira adoração, a verdadeira fé. E nós vemos por meio de diversos homens que, por causa da promessa feita por Deus, eles não vacilaram e tampouco recuaram. Mas o que é que eles fizeram? Aceitando o desconforto, perseveraram com confiança, pois sabiam que o Deus que lhes prometeu é a cidade celestial, a Canaã que vem dos céus.
como herança, é fiel para cumprir a sua palavra. E por meio de Jesus, todas as famílias da terra obtiveram para si uma bênção, por meio do descendente prometido, Abraão. Esse é o verdadeiro cumprimento da promessa. Esse é o objetivo da caminhada na terra, voltarmos para Deus. Mas vocês agora me perguntam, qual promessa você fala? De que cumprimento? Porque o tema de hoje é o cumprimento da promessa. De que promessa você está falando? Eu estou falando sobre a promessa feita anteriormente, desde que o homem saiu do paraíso. Reconciliar o homem com Deus, porque o Senhor disse à serpente que tu e um dos seus descendentes pisará a tua cabeça, te esmagará a cabeça e tu morderás o seu calcanhar. A promessa de nós sermos reconciliados, a promessa feita a Abraão de ter um lugar onde o Senhor habitaria, a promessa feita a Abraão de que por meio de um dos seus descendentes todas as famílias na terra poderiam ser abençoadas. Essa é a promessa que vigora até os dias de hoje e que Jesus é o descendente por meio de quem nós somos abençoados. E a Canaã celestial, a Jerusalém que vem do céu, é o objetivo da promessa, é o objetivo da nossa adoração. É a conclusão. Amém? Então, o que eu quero vos passar aqui hoje é: tenham em foco qual é o objetivo da vossa adoração. Não pode ser coisas passageiras, por quê? Vamos continuar. A palavra vem dizer no capítulo número 11 de Hebreus: a fé é o firme fundamento nas coisas que se esperam e a demonstração clara de realidades que não se veem, ou a certeza das coisas que não se veem. Por meio dela, versículo 2, os homens dos tempos antigos receberam testemunho. Eu vou ir pulando, que é para o vídeo não ficar muito longo. Pela fé, nós compreendemos que todas as coisas foram feitas. Que fé é essa? Fé que acredita naquilo que se espera e que vê aquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício de maior valor do que Caim. Por meio dessa fé, recebeu o testemunho de que era justo, pois Deus aprovou as suas dádivas. Abel venceu. Ele venceu por meio do quê? Da fé. Da fé que lhe levou a agir. E essa ação lhe levou a ser aprovado por Deus. Amém? Por quê? Porque ele, ao dar para Deus, ele não deu simplesmente o resto, mas ele escolheu a primeira parte do melhor que ele tinha. Mas vamos continuar. Enoque, o segundo exemplo. Enoque, eu já vos falei, Enoque teve uma vida dedicada a Deus. Ele tinha consciência de que o homem voltaria a viver com Deus. E por causa disso, ele não se entregou ao pecado, mas ele viveu uma vida de devoção. De modo que a Bíblia vem garantir, versículo 5, que ele andou com Deus e não foi encontrado em lugar nenhum porque foi transferido por Deus. Mas antes de Deus o tomar, ele já havia recebido o testemunho de que agradou a Deus. Próximo exemplo, Noé. Noé, Deus lhe deu uma palavra de que aconteceria algo do qual nunca aconteceu. E o que é que Noé fez? Obedeceu a palavra de Deus, que lhe diria que viria um dilúvio. Por isso, tinha que construir uma arca, por meio do qual ele e a sua família seriam salvos. E ele construiu. E depositou fé. E construiu.
e construiu uma arca para a salvação da sua família, e por meio dessa fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que resulta da fé, porque a sua fé que Deus julgaria o mundo, de que Deus cumpriria aquilo que lhe falou, lhe levou a agir. E essa ação fez com que ele julgasse o mundo e fosse considerado herdeiro da justiça por meio da fé. Abraão, terceiro exemplo, ou quarto. A palavra vem dizer sobre Abraão que quando Deus fala para Abraão, sai do meio da tua parentela, Abraão sem hesitar foi. Mesmo sem saber para onde ia, Abraão obedeceu a palavra. Ou seja, teve fé no Senhor, na palavra dele. E quando ele foi, ele não sabia para onde ele ia. Versículo 9. Pela fé, viveu como estrangeiro na terra da promessa, como se estivesse numa terra estrangeira, a morar em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, que foi projetada e construída por Deus. Esse outro exemplo, na palavra vem nos dizer que a palavra vem nos dizer que quando o Senhor dá a promessa para Abraão, Abraão não recebeu de imediato a promessa de Deus. Abraão ainda não havia recebido a terra, mas ele já vivia naquela terra que receberia por herança. Mas ele não a recebeu, ou seja, ele não teve o cumprimento, não recebeu a herança, mas ele acreditou no Deus que lhe prometeu que lhe daria um lugar para a sua descendência. E por causa disso, por causa da terra que lhe foi prometida, ele aceitou viver em tendas, ou seja, ele não achou o mundo digno, ele não achou o prazer mais aqui na terra por causa da alegria que lhe foi proporcionada de Deus lhe prometer um lugar melhor para viver. Amém. Deus lhe prometeu que lhe daria um lugar para a sua descendência. E por causa dessa promessa, ele se sujeitou a viver em tendas. Ele não achou mais a terra um lugar digno para a sua habitação. Por quê? Por causa da promessa de Deus. Mas ainda temos mais exemplos, ainda temos mais. Próximo. 13. Todos estes morreram com fé, embora não recebessem as coisas prometidas, mas viram-nas de longe e aceitaram-nas com alegria e declararam publicamente que eram estrangeiros e residentes temporários naquela terra. Os que falam assim demonstram que procuram seriamente um lugar para si mesmo. Contudo, se continuassem a lembrar-se do lugar de onde tinham saído, teriam a oportunidade de voltar. Mas o facto é que tais pessoas procuram alcançar um lugar melhor, isto é, um lugar que pertence ao céu. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado de seu Deus, pois preparou-lhes uma cidade. Nós percebemos aqui uma coisa, qual é? De que esses homens tinham tanta confiança nas promessas de Deus que eles nem se importavam mais com aquilo que é passageiro e terreno, assim como Jesus Cristo, que por causa da alegria que lhe foi proporcionada aonde nos céus, ele não se importou de ser desonrado, não se importou de passar vergonha, ele não se importou com humilhação perante Pilatos, perante o povo, na cruz ser declarado maldito. Ele não se importou com nada disso. Ele não se importou com suar sangue, ele não se importou com ser preso com pregos. Ele não se importou de ser furado com uma lança no seu lado.
Ele não se importou de ser dado vinho, que lhe dessem vinho dacre. Ele não se importou com nada disso. Por quê? Por causa da alegria que lhe foi proporcionada. Eu vejo em todos esses heróis da fé, cuja fé foi aprovada por Deus, de que eles tinham um foco. Mas ainda tem mais. Vocês me perguntam quem? Eu vos digo ainda que pela fé Isaac abençoou Esaú e Jacó a respeito de coisas futuras. Tudo pela fé. Por quê? Porque o mais velho é aquele por meio de quem as promessas vigoram. Então, Jacó queria abençoar a Esaú, mas este vendeu seu direito a Jacó, que foi astuto e herdou a promessa de Deus. Pela fé, José, pela fé, porque ele sabia que Deus ia prometer aquilo que ele falou aos seus antepassados. Ele disse, vivendo no Egito, quando eu morrer, por favor, não me enterrem aqui, mas levem os meus ossos convosco, para que eu seja enterrado lá, no lugar onde Deus vos dará por herança. Ou seja, ele tinha consciência e por causa disso agiram segundo a sua fé. Devoção completa a Deus. Pela fé também Moisés não quis ser chamado de filho da filha do faraó. Antes, preferiu sujeitar-se à humilhação com o seu povo que era escravo, do que se enaltecer com os prazeres que eles tinham temporariamente. Por quê? Porque ele sabia que Deus que promete é fiel para cumprir com as suas promessas. De que? De lhes dar um lugar por herança. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que eu e você cremos. Mas difere uma coisa em nós. Com que objetivo nós o buscamos? Porque todos esses homens tinham um objetivo: alcançar as promessas de Deus, não aquilo que eles queriam. Mas eu não estou a dizer que eles não viveram coisas boas, não estou a dizer que eles não foram prósperos, não estou a dizer. Não, é que por causa da fé, eles passaram por todas as coisas, por todas. Uns foram ricos, outros não. Uns foram humilhados, outros não. Uns foram perseguidos, outros foram maltratados, outros foram pendurados na cruz. Aconteceu com cada um segundo aquilo que era bom. Mas em tudo eles exerceram. O que eu estou a dizer é que por meio dessa fé, esses homens não se importaram com as coisas que poderiam viver. Por meio da fé que neles foi incumbida, eles não se importaram com a humilhação que poderiam passar na carne. Eles não se importaram com absolutamente por quê? Porque independentemente, Abraão viveu em barracas, era rico. Estevão foi apedrejado até a morte, olhando para Jesus no céu. Pedro foi preso várias vezes porque dava testemunho cabal sobre Cristo. Ou seja, independentemente daquilo que eles passavam, eles tinham um foco da adoração que eles não iam perder por absolutamente nada, porque eles estavam convictos naquele que eles buscavam, que era Jesus Cristo e a salvação. Amém. Diz assim no versículo 38. Primeiro vou começar do 34. Não, 32. E o que mais direi? Pois iria faltar-me tempo se eu falasse também de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, bem como Samuel e outros profetas, todos vencedores na fé. Pela fé, eles derrotaram reinos, estabeleceram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, de um estado fraco foram feitos fortes, tornaram-se poderosos na guerra, derrotaram exércitos invasores,
Mulheres receberam os seus mortos pela ressurreição, mas outros foram torturados porque não queriam um livramento para poderem alcançar uma ressurreição melhor. Até aqui, você percebe que por meio da fé, eles conquistaram grandes coisas. Ou seja, a fé, ela não limita simplesmente o homem a ter coisas boas ou coisas más, não. Tudo depende do que não sei. Eu não posso compreender os planos de Deus, mas o que eu posso dizer com absoluta certeza é que vale a pena viver até ao fim, independentemente de ser bom ou não, ou melhor, de ser fácil ou difícil. Persevera até o fim para alcançar o prêmio da vocação para a qual foste chamado. Vou continuar agora. Mas aqui nós percebemos que todos esses heróis da fé viveram grandes coisas. 36, continuando. Sim, outros foram provados por serem ridicularizados e açoitados. De facto, mais do que isso, por serem acorrentados e presos. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, cortados em pedaços, mortos à espada, andavam vestidos de peles de ovelhas e de peles de cabras, passando necessidades, sofrendo aflições, sendo maltratados, e o mundo não era digno deles. Vagueavam pelos desertos, pelas montanhas, pelas cavernas e pelas grutas. Contudo, embora todos esses tenham recebido testemunho favorável por causa da sua fé, não obtiveram o cumprimento da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, a fim de que eles sem nós não se tornassem perfeitos. No versículo 36 até 38, nós percebemos que a fé também lhes levou a viver muitas coisas difíceis e complicadas. Amém? Mas o que eu digo agora vale a pena viver o propósito de Deus. Adora ao Criador, não à criação. Se Deus tem um plano contigo, foca no Deus que tem um plano contigo, porque não depende de você, depende dele. Porque obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios. Amém? Mais vale você se entregar para que ele faça aquilo que ele quer, não você, porque você obedece aquilo que ele quer. Amém? Por quê? Porque mais um pouquinho, e ainda há, porque por mais um pouquinho de tempo, e aquele que vem virá e não se tardará. Ainda que você pense que está difícil, está duro, eu te digo hoje, Deus cumpre com tudo aquilo que Ele promete. 36, versículo 10. Pois precisam de perseverança, para que depois de terem feito a vontade de Deus, possam alcançar o cumprimento da promessa. Vocês precisam de aprender a confiar, a perseverar, a continuar mesmo quando as coisas não parecem ser, para que depois de terem cumprido a vontade de Deus, vocês possam alcançar o cumprimento da promessa feita por Deus. E aqui eu abro espaço, porque pese embora a promessa seja essa, de alcançarmos a ressurreição por meio de Cristo Jesus e termos a Canaã celestial como lugar de herança, Deus tem um propósito com cada um, porque tu foste designado luz e sal no mundo para iluminar e dar gosto. Por isso, viva conforme Deus te chamou, porque aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel para terminá-la até o tempo de Cristo Jesus. Amém? Meus amigos, foi. Até a próxima. Eu disse, essa palavra
Não é fácil, mas eu amei. E eu espero que vocês também tenham gostado. Obrigado para nos terem aprender. Ei, tchau, bye. Estou sem